Eu realmente não queria ter que voltar a esse assunto, mas eu me sinto obrigado a isso. Eu sou Daniel Kusaragi, seja bem-vindo ao Toca da Cube. Quem me conhece sabe que eu curto bastante Honkai Star Rail e Genshin Impact. E quem me conhece também sabe que um tipo de personagem que eu gosto bastante são as lolis. Não por serem infantilizadas, mas sim pelo seu visual extremamente fofo, até quando elas ficam irritadas são fofinhas. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Recentemente eu tenho ouvido coisas sobre lolis que só me dão preguiça. Tipo, gente que não quer usar a Clara no Honkai Star Rail por ser uma criança, ou até vídeo de gente que queria que a MiHoYo fizesse um modelo de personagem entre criança e adolescente para incluir personagens como a Kusanali ou Diona, porque não faz sentido elas terem visual de loli, e aí eu te pergunto, qual o problema? Uma coisa que me irrita no assunto loli é que muitos gostam de julgar e reclamar, mas ninguém se dá o trabalho de entender ou pesquisar sobre e acaba virando aquele bando de gente que só sabe reclamar da existência de personagens infantis em animes e games, ou até mesmo que marca qualquer fã de loli com o selo de pedobeer por achar que lolicon é tudo um bando de doente. Para começar, que se você vê problema com a Clara por ela ser uma criança, bem, devo dizer que não foi a primeira vez que uma criança surge como personagem jogável em um jogo, pois tivemos Cryo em Final Fantasy V, e se quiser forçar um pouco mais, podemos incluir todos os protagonistas de Pokémon, já que controlamos crianças de 10 anos. Fora a Edna de Tales of Zestiria, que não é bem uma criança, mas sim uma loli, e a lista só vai. Sobre o visual da Kusanali e a Diona, é aí que dá preguiça. Porque qual o problema da Arconte Kusanali, ou seja, uma deusa, ser uma loli? A Diona é uma bartender por alguns motivos dentro da história dela, fora que ela mesma tem ódio de álcool e bebidas alcoólicas e adultos que bebem. Na verdade, a intenção dela é acabar com o comércio de bebidas da região para que o pai dela pare de beber e passe mais tempo com ela. Porque o pai dela é um ausente bêbado? Não, é só porque ela não gosta de álcool mesmo e ele é bem amoroso com ela, mas a Diona é uma criança mimada que quer mais atenção, só isso. Enfim, para entrar no mérito do quanto isso é idiota, temos que entrar no mérito do que são lolis, lolicon e lolita, já que todo mundo associa tudo isso com criança e já vira aquela bagunça do caramba. Para começar, não. Lolicon não são pessoas que sentem atração por crianças. A definição exata de lolicon são pessoas com complexo de atração pelo visual de loli, não necessariamente sendo garotas menores de idade. Se a pessoa gosta de personagens como Taiga, Kana, Klee ou Clara, não significa que ele fica indo atrás de rentão de lolis ou algo assim. Só quer dizer que ele gosta desse tipo de personagem. Muitos fãs de loli acabam sendo taxados dessa forma por culpa desse lado pejorativo que existe contra as personagens lolis em animes e games orientais. Bom reforçar isso, né? Afinal, a MiHoYo é uma empresa chinesa, então já ficaria fora da história. Mas então o que significa exatamente loli e lolita? Primeiro, lolita. Isso nada mais é do que um estilo de moda. O termo significa mulher jovem e sedutora, baseado no filme e livro de mesmo nome, onde um personagem acaba tendo uma obsessão sexual por uma garota de 12 anos, e por isso muitos associam os termos lolita e loli com a ideia de uma garota sexualmente precoce, mas a real é que não tem nada a ver. A moda lolita é uma moda de garotas se vestindo com roupas infantis, quase como se ficassem parecendo bonecas. Um exemplo bom disso seria a personagem Sasaki Runa de Yamada Kunto Level 999 no Koi wo Suru, pois o visual que ela usa é o visual lolita, enquanto lolis... Bem, é mais complicado, mas já posso adiantar que não tem nada a ver com fetiches ou desejos sexuais, ok? Se você acredita nisso, vamos lá. Algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a Kana e a Ilulu de Kobayashi-san. A ideia era fazer uma série de vídeos classificando personagens entre lolis e crianças. Mas a ideia rendeu bem e eu decidi mudar para o detetive de animes. Porém, a ideia do vídeo ainda é válida. Um dos pontos que eu menciono naquele vídeo é que uma personagem se enquadra como loli devido a uma série de fatores. Os principais são sua idade e aparência. Uma loli tem que ter um visual infantil, ou seja, um corpo claramente infantil. Pode ter atitudes infantis, o que pode até reforçar essa ideia da personagem, mas a sua aparência não pode ser condizente com a sua verdadeira idade, como a Ilha de Fate, que apesar de parecer ser uma pirralha de 10 anos, ela possui 18. O que eu quero dizer com isso? Não importa se a personagem é baixinha ou se ela tem um rosto fofo, se ela não se enquadrar nos fatores que eu mencionei, ela não pode ser tratada como loli e ponto final. Em um momento do episódio 1 de Suzumiya Haruhi no Yutsu, a Suzumiya menciona que a Mikuro tem um visual meio loli, mas isso apenas por causa do seu rosto de garota tímida e inocente e unido ao seu jeito de agir de uma garota assustada e medrosa demais para agir, ou seja, alguns traços típicos de uma criança.
mas a semelhança para por aí, pois ela não possui a altura de uma loli e menos ainda um corpo de uma loli. Mesmo que queira entrar no mérito de que ela esteja no 3º ano e seja mais baixa que a Suzumiya, isso ainda não é o suficiente. O caso da Ilulu eu já mencionei no vídeo e da Ozaki em outro, então não vou entrar nesses méritos, mas alguns exemplos fáceis que eu poderia mencionar dessas confusões ocorrem em Genshin mesmo. Teoricamente temos 8 personagens com visual infantil em Genshin, mas a real mesmo é que de lolis, temos no máximo 5 lolis. Isso porque não dá para incluir Klee, Diona e talvez Kusanali nessa lista. Klee e Diona são claramente crianças e não lolis. Qual a diferença, horas? Idade. Resumindo rápido, Kusanali é uma arconte de pelo menos 500 anos, o que para uma arconte não seria quase nada. Klee é uma criança cuidada pela Jean, e a Diona é uma filhote de um humano meio gato que é muito apegada ao pai dela, enquanto personagens como a Paimon nem sequer sabemos sua origem ou que diabos ela seria de fato. Podendo ser um estágio infantil de seres da raça dela, ou apenas uma adulta sábia e imortal com aparência infantil. Tá bom, talvez não tão sábia assim. Casos como a Paimon ou a Dori podemos tratar como lolis, pois seu visual infantil não condiz com a sua idade, diferente da Klee ou da Kusanali, que, para suas raças, elas são apenas crianças. Esperar um visual adulto de uma garota com o equivalente a uma menina de 8 anos para humanos é sacanagem. Mas a Kusanali tem 500 anos, não é desculpa. Pior que é sim. Como eu disse no vídeo da Kana e da Ilulu, elas são de raças diferentes, a passagem do tempo para elas é diferente. Enquanto um humano passa do estágio infantil aos 13 anos, uma dragoa como a Kana passa muito mais anos nisso. Mas aí, então tá dizendo que não tem problema personagens lolis? É, exatamente. Mesmo que você possa dizer que não curte ou que sabe que existem conteúdos rentais que envolvem lolis, isso não quer dizer nada. Pois se o seu problema são conteúdos apelativos ou rentais que envolvem lolis, você deveria se limitar a reclamar dessas obras, e não de qualquer coisa que envolva personagens com visuais infantis. Até porque nem toda loli é uma criança, e nisso você acaba sendo incoerente. Ah, vai me falar que é injusto tu reclamar de gente com fetiche com criança. Eu nunca disse isso e esse nunca foi o caso. Acontece que em casos de personagens como Igarashi de Senpai Gaozai, chega a ser bem incoerente você pedir pra ela não poder ter um relacionamento só porque ela parece muito nova. E se o problema é o como ela foi desenhada, bem, eu fui atrás pois tinha ouvido falar de um caso de uma mulher adulta que não havia crescido e possuía o corpo de uma criança, e aqui está. Shauna Rae, de 22 anos, participou de um documentário do TLC chamado I Am Shauna Rae, onde ela conta sua história sendo uma mulher de 22 anos com um corpo de uma menina de 8. Sim, essa pirralha do vídeo tem 22 anos! Ela possui essa aparência por ter uma forma rara de nanismo, ou seja, a lógica de não existem mulheres adultas com visual de criança cai por terra. Mas calma lá, não estou dizendo com isso que não tem problema adultos com selo pedober de fato, nada disso. Só o que eu quero dizer com isso é que, primeiro, esse tipo de coisa pode ocorrer no nosso mundo também. Segundo, reclamar de personagens lolis é estúpido porque, mesmo tendo algumas versões que são sexualizadas, o pessoal pega no pé de qualquer personagem oriental que tenha o visual de criança. A Anya tá aí pra provar o que eu disse, e principalmente, entenda que existir personagens lolis não cria pessoas com desejos por crianças, até porque não é porque uma criança curte lolis que significa que ele vai atrás de rentão com lolis. Ele pode apenas achá-las fofas. No meu caso, eu acho elas fofas visualmente e geralmente me apego a personagens com esse visual. Mas só isso. Eu passo longe de qualquer conteúdo que envolva personagens que eu conheça ou goste em versões hentai, mesmo que sejam personagens de ecchi. E as lolis não ficam fora disso. Eu não vou atrás de imagens sequer apelativas da Kusanali ou da Klee, mas da Ganyu ou da Fish, aí podemos conversar. Eu realmente espero que isso possa ajudar as pessoas a entenderem melhor esse assunto, até porque é algo que eu vejo muitos reclamando e geralmente sempre voltam a bater na mesma tecla de que quem gosta de loli é doente. E não é bem assim. Generalizar algo sempre é errado, e isso às vezes se torna até chato, mas espero com isso ajudar a entender esse assunto, e não se preocupem que eu não tô pegando no pé de gente que faz piada de loli, beleza? Pode continuar zoando com piadas de porão de loli e FBI, que eu amo esses negócios. Espero que tenha sido útil esse vídeo para alguém, e se você conhece algum amigo que reclama de lolis, manda esse vídeo para ele.
Antes de acabar, gostaria de deixar o meu agradecimento aos membros Classe S que têm apoiado o canal. Se quiser poder ajudar também, se torne um membro Classe S e nos ajude a trazer mais conteúdos desse tipo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.